Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Leonardo, vou continuar aqui na resolução das questões da trilha da aprovação Enem. A questão de hoje, pessoal, ela mescla alguns conceitos de física também, então é muito interessante e acaba enriquecendo um pouco a resolução da questão. O fato do Enem conseguir, de alguma forma, misturar dois conteúdos, né? Misturar com conceitos matemáticos, com conceitos da física também. Enfim, o enunciado da questão diz o seguinte: de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre o satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite, inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, F igual a K vezes m sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, M e R, ou seja, o par ordenado, né? M e R, M de massa, R de raio, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base, aí ele traz aqui o gráfico, né? Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC, expressas no gráfico, satisfazem a relação. Aí traz aqui as alternativas para a gente. Enfim, aqui a gente tem umas informações relevantes que é interessante a gente marcar, né? A força que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite. Então isso daqui é importante, ó. Força proporcional à massa m do satélite. E essa mesma força é inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, inversamente proporcional ao quadrado do raio, né? E aqui ele menciona pra gente como ficaria a expressão, né? M proporcional a F e R o quadrado de R, né? Inversamente proporcional a F. Enfim, R é inversamente proporcional a F. Então aqui, pessoal, esse conceito, quando ele menciona isso pra gente, é interessante a gente compreender o que ele está falando. Essa análise aqui, para quem já sabe, é fácil você verificar que M é diretamente proporcional a F. Ele mencionou aqui proporcional, quer dizer diretamente proporcional, e R inversamente proporcional a F. Só que vamos estruturar aqui, trabalhando com alguns valores para ficar um pouco mais simples. A gente tem aqui a expressão, né? Força é igual a uma constante qualquer vezes a massa sobre d ao quadrado. Vamos verificar primeiramente a relação de proporcionalidade entre F e M, ou seja, uma variação positiva, um acréscimo em M, o que acontece com F? Um decréscimo em M, o que acontece com F? Então vamos analisar aqui. Vamos supor que K vale 1 e que D ao quadrado vale 1 também. Então, supondo M vai variar, né? Mas no primeiro cenário M está valendo 1. Vamos ver quanto vale F. Se M vale 1, F vai valer quanto? F vai ser igual. K está sendo 1, M 1, D ao quadrado 1. Então, F é igual a 1. M igual a 1, F igual a 1. Supondo M igual a 10.
F vai ser quanto? F vai ser igual a 1 vezes 10, 10 sobre 1. 10 sobre 1, que é igual a 10. Vamos supor M igual a 100. Se M for igual a 100, igual a gente está vendo aqui, ó, F vai ser igual a 100. Se a gente reduz esse valor, se ele passa a ser 50, M, né, 50, M10, M5, o F vai diminuindo. Então é diretamente proporcional, porque um acréscimo em M, tá vendo aqui, gera um acréscimo em F. Daqui para cá cresceu, F cresceu. Se F diminuir, se M diminuir, F diminui também. Passou de 100 para 10, F virou 10. Passou de 10 para 1, F virou 1. Então aqui a gente verificou que F é diretamente proporcional a M. Por outro lado, a gente analisando o que acontece com uma variação em D, a gente vai usar o mesmo mecanismo de análise. Agora, pessoal, vamos verificar aqui a variação em D. Qual é o reflexo que acontece em F, supondo uma variação de valores em D? Se D aumenta ou se D diminui, o que acontece com F? Então vamos deixar expresso aqui. E aí, para esse caso, a gente vai supor que a multiplicação entre K e M está sendo 100. Eles dois multiplicados, o resultado vai ser 100. Sempre 100. A gente pode supor que isso não é o que acontece na prática, tá? Essa constante não tem esse valor. Então, para chegar a 100, K poderia ser 10 e M poderia ser 10. K poderia ser 1 e M sendo 100. Mas vamos supor aqui que o resultado, eles não estão variando, e o resultado está sendo 100. Então, vamos ver o que acontece com F. F vai ser igual a 100, o resultado da multiplicação entre K e M, sobre, aqui é um outro contexto, tá, pessoal? Agora a gente está estudando a variação em D. Aqui, ó, quando a gente, vamos supor, a gente vai botar D valendo 1. Se D vale 1, 1 ao quadrado é igual a 1 também, né? Então aqui, ó, F vai ser igual a 100 sobre 1. F igual a 100. Então, se D vale 1, F vale 100. Agora vamos supor um aumento. D foi multiplicado por 2. Então, D está valendo 2. O que acontece com F? F aqui igual 100 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 100 sobre 4, que é igual a 25. Então, quando D vale 2, F vale 25. Ou seja, um aumento em D gera uma diminuição em F, gera um decréscimo em F. E aí um outro contexto, vamos supor aqui D valendo 5. Se D vale 5, vamos ver o que acontece com F. F igual a 100 D ao quadrado, que é igual a 100 sobre 25, que é igual a 4. Ou seja, quando D vale 5, F vale 4. Conforme D aumenta, F diminui. Por sua vez, conforme D daqui para cá diminui, F aumenta. Tá vendo? Daqui, aqui era 4, diminuiu aqui, aqui passou a ser 25, aumentou. Diminuiu aqui, aqui passou a ser 100, aumentou. Então é por isso que é inversamente proporcional. Enquanto um cresce, o outro diminui. Então eles têm comportamentos
inversos, né? Pessoal, a gente está fazendo essa análise aqui, a gente já vai chegar já no resultado da questão, mas essa análise é só para conseguir alinhar com todo mundo. Se você já tem esse conhecimento, você pode passar um pouco para frente, mas eu peço para vocês assistirem esse vídeo até o final, porque a gente vai resolvê-lo de diversas formas e eventualmente uma das formas que a gente resolver aqui pode ser útil para outra questão. Tá? Então a gente vai bem no passo a passo, mas é importante você passar esse vídeo por completo, né? Indo etapa por etapa. Então aqui, pessoal, para fins de entendimento dessa parte, eu acho que tá ok, já deu para dar uma revisada, abordar esse conceito de diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então a gente passa agora especificamente para a resolução da questão, né, para achar o gabarito. Só que depois do gabarito eu vou resolver de umas formas distintas, né, para conseguir fechar a ideia como um todo. Então aqui, pessoal, eu passei para uma outra tela aqui para facilitar a nossa análise do que está acontecendo. Aqui, como o gráfico lá era um pouco pequeno, não contribuía com a nossa, dificultava um pouco a nossa análise, né? Mas enfim, aqui o satélite A, ele está a uma distância pequena da Terra, assim como o satélite B. Eles estão mais próximos da Terra do que o satélite C. O satélite C está distante. E analisando, porque aqui no eixo Y, né, no eixo das ordenadas, é onde representa a distância desses satélites em relação à Terra. É porque como ele entra numa órbita, por isso ele está mencionando o raio, né, supondo a órbita tendo o raio constante em relação à Terra, né, então ele vai orbitar aqui, mas a distância nunca vai ser alterada a princípio, nesse modelo, né? E aí aqui, ó, analisando a massa, a gente tem que A e C tem uma massa pequena em relação à massa de B. Ou seja, aqui eles têm uma massa menor e B tem uma massa maior. Então vamos representar isso aqui no esquema que eu montei, né? Aqui a gente tem, pessoal, a órbita maior, a órbita menor, e a Terra. A Terra aqui. E aí a gente tem o satélite A, aqui ele é pequeno, ó. O satélite B, que é maior,
E o satélite C é do tamanho do satélite A. Satélite A, satélite C, satélite B. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem que esses aqui, ó, estão na mesma distância, tá vendo? Ó? É porque a gente está numa visão em 3 dimensões, então em algum momento essa em tese, essa distância é igual quando ela é analisada em profundidade. Quando a gente olha uma figura em 3 dimensões, quando ela está inclinada, ela fica meio ovalada. Então aqui, vamos supor, né, que é o que a gente está vendo aqui, está vendo de frente, mas essa distância daqui para cá é sempre a mesma. Voltando aqui, para a gente estar analisando uma imagem, a gente está em 2D, analisando uma imagem que tem 3 dimensões, então certamente vai ter essa aparente distorção. Então, quando a gente vê aqui essa distância igual, né, quanto mais próximo, conforme a gente viu, quanto mais próximo da Terra os satélites estiverem, maior vai ser a força. Então esses dois aqui, eles estão próximos, só que a gente leva em consideração também o tamanho, né? Nesse caso a massa, né? Quanto maior a massa, que eu estou representando aqui como se fosse o tamanho, mas na verdade isso é para representar a massa de cada um, é só para indicar que um tem a massa maior do que o outro. Ela influencia também na força. Então, se a gente analisa A com C, eles têm o mesmo tamanho não, possuem a mesma massa, só que A está mais perto da Terra do que C. Logo, a força exercida em A é maior do que a força exercida em C. Por outro lado, comparando A com B, embora eles estejam na mesma distância em relação à Terra, B tem massa maior do que A. Então a força exercida em B é maior que a força exercida em A. E aí, pessoal, se a gente botar isso daqui em gradação, né, a gente vai ver que B é maior que a força exercida em B é maior que a força exercida em A e do que a força exercida em C. Então a maior força é essa, porque ele tanto tem mais massa quanto está mais próximo. Por outro lado, C é o que possui a menor força, né, em relação à Terra. A menor força que a Terra exerce é em C, porque C, além de ter uma massa pequena, ele está distante da Terra, né? E A é intermediário, porque ele tem massa pequena, mas está perto. Então, nos quesitos, 2 quesitos favorecem esse aqui, um quesito só favorece esse aqui, e nenhum quesito favorece esse aqui. Entendeu? Então, aqui na gradação seria FB é maior que FA, que é maior que FC. Aqui, pessoal, até para facilitar a análise assim, do gráfico, a gente vê que, analisando somente R, né,
aqui, nesse gráfico aqui, ó, supondo A está aqui, R, né, e supondo uma comparação com C, C está bem em cima. Então aqui nesse gráfico aqui ele representa muito bem a nossa estrutura que a gente montou aqui. Então isso aqui, pessoal, ficaria de que forma? Né? Se a gente for botar isso aqui na gradação, ficaria como? FC é menor que FA, que é menor que FB. E aí vamos ver lá se de fato está correspondendo ao gabarito, né? Aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, ó. FC menor que FA, menor que FB. Então o gabarito é alternativa E. Aqui. Alternativa E é o gabarito. Agora ele vai passar por umas outras análises dessa questão. Vamos verificar umas outras formas de conseguir resolvê-la e fazer umas outras considerações, conforme eu tinha falado anteriormente. A gente pode estruturar isso aqui, pessoal, da seguinte forma, ó. Vamos supor, vamos traçar o raio aqui. Vamos traçar a massa aqui. Vamos supor que o satélite está aqui, ó. Vou me tirar daqui. Vamos supor que a Terra está aqui. A Terra está aqui. E aí nós temos aqui o raio. Nós temos aqui o raio. E aqui a massa. E aí a gente tem a representação de A e C aqui. É a
representação de A e B aqui. Então aqui A, aqui C, e aqui B. B, conforme mencionei, um pouquinho maior. Nós temos aqui A, C, B. E aqui a terra. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Aqui a gente vai analisar somente a distância. A gente conseguiu plotar aqui o esquema que a gente fez no outro quadro dentro do gráfico. Então a gente vê aqui, ó, supondo, né, aqui R, então nós temos a distância menor de A em relação à Terra e a distância maior de C em relação à Terra. E supondo aqui a gente não vai analisar a massa, tá? Mas para efeito didático eu plotei aqui também B, que a gente sabe que tem a mesma distância em relação à Terra, eu plotei ele aqui também nessa órbita. Mas se a gente for analisar aqui os outros, eventualmente outros satélites que estejam com a massa aqui, que possuem a mesma distância em relação à Terra, não vai dar certo. A gente só pode analisar A e B, porque esse traçado aqui da variação da massa, né, ele representa no gráfico a mesma distância. Só que se a gente for analisar e quiser fazer um paralelo do gráfico com o esquema das órbitas, não vai bater. Eu só plotei aqui o B para facilitar o entendimento. O foco aqui da nossa análise é só R, tá vendo? Então esse aqui está tendo o mesmo R, na mesma distância, daqui para cá. Daqui para cá está tendo a mesma distância em relação a T, a Terra, né? E daqui para cá, né, a distância é maior. Uma outra forma que a gente pode resolver isso aqui também é analisando em quantos cenários nós temos que A tem uma característica que vai fazer com que a força exercida dele seja maior, que B tem uma característica que vai fazer com que a força exercida dele seja maior também. Ou seja, a gente pode botar isso numa tabela e fazer as comparações também. Na hora da prova é uma situação possível, tendo em vista que a gente só está analisando duas variáveis, que é o raio e a massa. Ficaria da seguinte forma. Então, pessoal, montando a tabela, ficaria da seguinte forma, ó. A gente poderia vir aqui, ó, estruturar assim, ó.
minha habilidade aqui. Mais ou menos, vai ficar perfeito não, mas vamos ver aqui. Tentar fazer o melhor aqui para estruturar essa tabela. Então vamos supor aqui, pessoal, vamos supor as variáveis, né, que são R e M. E a posição de cada um satélite, né? Tá aqui. M, massa, raio, que vai ser basicamente a distância, né? Nessa análise, quem assumiria a primeira posição? E quem assumiria a segunda posição no suposto ranking, no suposto pódio, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, analisando M, né, qual é o satélite que possui a maior massa, igual a gente estava analisando a questão. Quem possui a maior massa é quem possui a maior massa é B, né? Nesse caso aqui, né, quem tem o raio mais favorável? Aqui a gente tem que analisar quem está mais perto, né, e não quem tem o raio maior em relação à Terra, porque quem tem o raio maior em relação à Terra vai ter uma força menor, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então aqui a gente tem que ver quem está mais perto. Quem está mais perto são dois, né? É o próprio B e o A. Vou botar aqui A e B. São os dois que estão mais perto. Quem possui a menor massa? Quais são os dois que possuem as menores massas? Aqui é B não é A e C, né? E quem possui o raio mais desfavorável? É C, né? Aqui, pessoal, a gente consegue comparar, por quê? Porque a gente só tem duas variáveis, né? M e R. E aqui, dos satélites, tem um que em nenhuma circunstância ele fica em primeiro colocado. E, por outro lado, tem um outro satélite que em todas as circunstâncias ele fica em primeiro colocado. Então, se a gente parte de uma análise 2 a 2, a gente vai conseguir chegar a esse resultado. Seria um pouco difícil, né, se a gente tivesse uma situação onde
Um satélite, ele está em primeiro colocado, numa circunstância, sozinho, e o outro satélite, analisando uma outra variável, ele está em primeiro colocado sozinho. Ou seja, ia ser uma situação onde cada um está em primeiro colocado em uma circunstância, então a gente teria que ver a preponderância de uma variável em relação à outra. Mas não é o caso aqui. Por quê? Em relação a R, A e B, eles empatam. Então aqui a gente pode ver que C ele já foi descartado. A situação a força é maior sobre A ou B. A princípio, levando em consideração R, é a mesma força em relação aos dois. É tão forte quanto em relação aos dois. Só que B, além de ter um aspecto favorável em relação a R, que é o raio, ele está aqui sozinho, tendo aspecto favorável em relação a M. Ou seja, eles estavam empatados, só que B tem um plus. Se a força exercida era 100, em B vai ser 100 mais alguma coisa, porque o M dele ajuda. Então, a força em B é maior que a força em A. E aí, comparando aqui A e C, a gente vê que em fatores desfavoráveis, a massa é desfavorável a A e a C. Só que em relação a C, além da massa ser desfavorável, R é desfavorável também. Ou seja, ele tem dois fatores desfavoráveis, enquanto A tem somente um fator desfavorável e A, por sua vez, tem um fator favorável também. Então a gente consegue escalonar dessa forma. O B é o mais forte, o A é intermediário e o C é o satélite em que a Terra exerce a menor força, É que a força da Terra em relação a C é a mais fraca, considerando os outros dois. Então aqui, conforme a gente viu, pessoal, vai ficar como? Então, pessoal, se a gente for ver aqui, se a gente for fazer a análise conforme a gente viu anteriormente, o gabarito é letra E, porque a força em C é menor, a força em A é intermediária, a força em B é a mais forte. Beleza? Então, para quem não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative as notificações, ative lá o sininho, dê o joinha, comente, compartilhe, porque vai ter, enfim, acompanhe aqui o canal, porque vai ter muita coisa boa pra gente. Beleza? Até mais, tudo de bom e bons estudos. Tchau.